profs, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo novo aqui no canal. E vou trazer um tema que vocês me pedem muito e há muito tempo, que é falar um pouquinho sobre o mestrado. E é claro que eu vou trazer algumas dicas através da minha experiência que eu tive na pós-graduação. Atualmente eu estou fazendo doutorado, estou no meu terceiro ano do doutorado, então eu tenho um pouquinho aí de experiência dentro aí dessa área da pós-graduação. E o que eu vou trazer para vocês são algumas dicas que eu gostaria que tivessem me falado e outras que a gente vai aprendendo ao longo do tempo em relação ao mestrado. Porque, gente, não é só você ir lá fazer a prova. Tem muitas coisas e contextos que você precisa pensar antes de dar esse passo tão importante na vida, que é fazer uma pós-graduação, né? Mestrado, então a gente tem a duração de 2 anos e doutorado 4. Mestrado é 2 anos intensos na sua vida. Então eu acho que a gente precisa se preparar, né, para essa nova fase da vida. Então depois da vinheta eu vou te contar várias dicas para você conseguir construir um caminho ali muito bacana, né, com saúde mental, com tranquilidade, com paz, sabendo que você vai enfrentar aí ao longo desses anos. Enfim, gente, são dicas assim valiosas. Então fica até o final do vídeo que eu vou contar tudinho para vocês. Então, encontro vocês depois da vinheta. Bora lá? Então vamos lá, primeira coisa que eu quero que você reflita aí comigo, aliás, antes de eu continuar, já pega um papel e uma caneta para você ir anotando todos os tópicos, para depois que terminar esse vídeo você ir refletindo aí do que eu comentei ao longo desse vídeo, tá? Acho muito importante para você fazer essa reflexão. Gente, é um projeto de vida fazer o mestrado, então realmente você tem que parar, pensar, analisar e escrever. Então, primeira coisa que eu faço, se não tá com papel e caneta aí, dá um pause, pega lá, depois volta, beleza? Então a primeira coisa que eu quero que vocês questionem, pensem, é o seguinte: para que eu quero fazer um mestrado? Um mestrado tem várias possibilidades, né? O mestrado pode fazer com que você consiga mais oportunidades de empregos que pagam melhor, porque às vezes pedem um nível de mestrado, se você quer dar aula em graduação, por exemplo, ou que você realmente gosta muito de estudar, né, e quer ir em busca de um questionamento, uma hipótese aí que você deseja descobrir, né, e validar e estudar, é uma possibilidade. Então, assim, você tem que pensar do porquê que você quer isso. Bom, e no meu caso, eu quis fazer mestrado porque simplesmente eu queria o título de mestre. Inclusive, olha aqui, ó, o tão suado e aguardado diploma de mestre. Então aqui, ó, mestre Thaís Santos, gente, eu queria ter esse título. Mas engana-se você achando que esse processo foi super tranquilo e foi natural para mim. Não foi. Então deixa eu contar para vocês um pouquinho da minha experiência, que é legal quando a gente conhece, né, como que foi pro outro e às vezes até a gente entende o que a gente está passando. Enfim, eu acho super importante ter uma visão ali de outras pessoas que passaram pelo processo. Então, às vezes, a gente se auto-sabota muito, sabe? Pensando que eu não ia ser capaz de fazer um mestrado. Mas eu vou te falar o porquê que eu tinha esse pensamento na época. Que eu fiz, né, um teste, né, o processo seletivo, de um programa específico aqui na universidade. E eu não passei. E só um pause, gente, só para vocês entenderem como que a gente vê as coisas na internet parecendo, olha, hoje ela faz doutorado na Fiocruz, que legal. Mas, gente, eu passei muito perrengue, muito mesmo, antes de estar aqui nessa situação. Bom, lá com 21 anos, eu não tinha todo esse repertório acadêmico, né, que hoje eu tenho. E olha que eu tô, assim, longe do meu ideal, gente, eu longe. Mas, voltando naquela Thaís de 21 anos, assim que eu saí da graduação, eu fui no embalo das minhas amigas tentar um mestrado. E aí, gente, eu não me preparei. Por quê? Eu fui fazer a prova. A prova era uma tirinha que eu tinha que dissertar toda a tirinha ali, naquela prova. Gente, eu quase surtei. Sabe o que eu fiz? Eu falei, gente, eu não vou gastar. Olha, Thaís sensata com 21 aninhos. Falei, gente, eu não vou me desgastar mentalmente aqui, me frustrando com essa prova. Fui lá, entreguei e saí. Esse foi o meu primeiro momento que eu falei assim, gente, pra mim não dá, eu não me preparei pra isso, eu não vou conseguir. E aí já começa aquele pensamento, puxa, acho que o mestrado não é pra mim. Fui tentar uma segunda vez essa mesma pós. Aí eu já estava mais preparada, mas não estava tanto quanto deveria, porque naquele momento eu percebi que aquela pós-graduação não fazia
tanto sentido para mim no estilo dela, né? Por quê? Isso é a primeira dica do mundo, gente. É você conhecer a pós-graduação de fato, o programa dela, o que ela tem a oferecer. Por exemplo, quando você vai no restaurante, você vai no restaurante árabe, sabendo que ali só vai ter comida árabe. Você vai no restaurante japonês, sabendo que ali só tem, né, comida japonesa. Então, a mesma coisa que a gente vai com a intenção ali de num restaurante, a gente tem que ter a intenção da pós-graduação, o que ela tem a oferecer. Porque não são todas iguais, né? Então, ela tem todo um escopo, todo um cronograma, um objetivo. Então, gente, por favor, primeira coisa, quer fazer mestrado? Veja todas as possibilidades de pós-graduação que você vai fazer. E do fundo do meu coração, não vai para uma pós que é só porque todo mundo vai, seus amigos foram, não pode ser legal para você. E nesse sentido, não era legal para mim, porque a área ali de estudo daquela pós-graduação que me oferecia não era o estilo que eu queria. Porque eu sempre fui muito despojada, prática, então eu gosto disso. E ali era muito voltada à educação, né, a área de pesquisa, de filosofia junto. Ai, gente, não era pra mim aquele negócio. Então, naquele momento eu não entendi, mas me frustrei muito. E aí eu chorei, fiquei triste, falei, não, pós-graduação não é pra mim. Aí que a gente chega no contexto do começo da história, que eu achava que eu não conseguia, tipo, que não era pra mim, que eu não conseguia escrever, que, enfim. Aí chega um momento que eu falei, não, e se eu mudar de programa? E se for por tentar um outro programa? E aí caiu nesse programa, que é o que eu fiz, mestrado e concluí, tinha uma das linhas de pesquisa de divulgação científica. Pronto, gente. Aí fez total sentido. Eu fui, então, a orientadora perguntar como que ela trabalhava algumas ideias, porque assim, gente, isso assim vai mudar muito de pós-graduação para pós-graduação, que é o que você quer estudar ao longo desses 2 anos do mestrado. Você tem que ter uma ideia. E, gente, antes de você conversar com o orientador, pelo amor de Deus, não vai passar essa vergonha. Vai lá no Lattes desse orientador, vê as últimas publicações dele, vê o que ele está pesquisando e aí sim você entra em contato, entendeu? Beleza? Então, não cai nessa, tá? Estuda o professor, né? Vê o que ele faz para chegar com ideias e conseguindo debater, tá? O professor tem que entender que você é interessado. Gente, professores, orientadores, exatamente isso, é um orientador, mas você vai e tem que ter autonomia nesse momento da fase da vida. Eu sei que você que está me assistindo, você pode estar saindo da pós-graduação, aliás, da graduação agora, tá com 22, 23 anos. Ou você que é professor que está há muito tempo na sala de aula, mas deseja um mestrado. Vocês sabem que um professor, ele precisa identificar o tipo do aluno ali que quer estar interessado em trabalhar com você. Então não vai ser aquele aluno que chega lá e fala, e aí, o que você tem a me oferecer? Gente, quem precisa dele é você. Então é importantíssimo que você, né, se interesse e vá atrás. Então, nesse momento da minha experiência, eu fui lá, bati papo com a professora e aí a gente chegou numa proposta de ideia. E aí, nesse contexto, nesse mestrado em específico, eu não precisava apresentar o pré-projeto antes, mas em muitos casos você precisa. Então, aí nessa conversa com o professor, e uma outra dica importante, ó, pega essa. Muitas vezes, a galera, ela fala assim, olha, o mestrado vai abrir dia 2 de fevereiro. Aí a pessoa resolve, fala assim, não, eu quero participar. Ah, não, vou mandar mensagem dia 15 de janeiro. Gente, 15 dias antes da seleção, você vai me querer entrar? Não dá, gente. Você tem que se preparar previamente. Como eu falei pra vocês, isso aqui é um projeto de vida. Você precisa conversar antes com o seu orientador, perguntar se ele tem um grupo de pesquisa que você pode participar e assim você já conseguir se ambientalizar em todo o contexto da pesquisa, tá? Isso é muito importante, gente, porque não dá, sabe? Independente de coisas que você tem que fazer, 15 dias antes é impossível, então se prepara. Então hoje a gente está aqui no finalzinho do ano de 2023, né? Um pé na porta em 2024. Então, assim, você quer fazer em 2024? Então você pode em 6 meses se parar em 2024 para no segundo semestre você tentar a seleção para 2025, gente. Isso aqui é um projeto de vida, não é de um dia para o outro que isso aqui vai saltar na sua mente. Inclusive, se você dá aula, aí mesmo que você não vai ter um tempo hábil para ficar escrevendo ali de uma forma condensada, né? Se você está vendo esse vídeo posterior, você tem que ter um tempo, tá? Então, as 2 primeiras dicas é essa.
vê a pós-graduação, fala com o orientador previamente, tá? Vá interessado, sabendo que ele pesquisa e vá com uma ideia. Porque a partir de uma ideia, o orientador fala, nossa, ele leu, ele entendeu sobre isso. Obviamente, lê alguns artigos do orientador, né? Então, aí você já vai conseguir alinhar e aí isso vai gerando mais novas discussões para vocês conversarem sobre o seu pré-projeto. E uma outra coisa muito importante é você ir atrás de ex-alunos do professor orientador. Gente, o orientador é uma peça-chave para a sua vida acadêmica ali nesses 2 anos, né? Então, você precisa sondar os ex-alunos dele para entender como que é o perfil do orientador. Esse orientador cobra muito? Esse orientador vê as coisas em cima da hora? Ele dá feedback ou ele deixa muito na sua mão, ele cobra? Sabe por quê, gente? Você precisa estar preparado para esse perfil. Então, se às vezes é um perfil que não bate muito com você, dependendo do que os ex-orientandos falam, você fala, esse aqui não é, então não vou entrar em contato. Porque às vezes não adianta ver, você vê o Lattes, vê tudo, nossa, perfeito, o professor é incrível, assim, publica muito, mas no dia a dia vocês não se dão bem na relação do trabalho, então às vezes não é o seu perfil. Por exemplo, eu sou um perfil prático, né? Eu penso muito rápido, eu gosto das coisas mais dinâmicas. Então, se for orientador mais prolixo, por exemplo, não ia rolar comigo. Então, eu sempre fui em busca de orientadores que têm a minha pegada mais prática, né? Que gosta de fazer e ver acontecer. Então, isso é muito importante. Conversem com ex-orientandos, tá? Porque isso, gente, ajuda muito na sua saúde mental. Para vocês terem uma ideia da importância do orientador, eu ia defender o meu mestrado em março, tá? Minha professora, ela ficou presa no aeroporto, chovendo, não conseguia voo, e a gente já tinha remarcado 2 vezes a minha banca. Adivinha, gente? Eu defendi o meu mestrado sozinha, sem orientadora nenhuma. Era eu e a banca ali. Obviamente, minha professora já tinha conversado com a banca, explicar toda a situação, mas era o que tinha para aquele momento. Podia me abalar, desesperar? Podia, mas fui lá, enfrentei e pronto. Então, assim, olha que importância de eu ter uma orientadora empática, já havia me trabalhado, porque no final, reta final do meu mestrado, foi muito difícil eu terminar de escrever, de concluir. Sabe o que minha professora fez de tão querida que ela foi? Ela falou assim, olha, você vai vir aqui todos os dias de janeiro e você vai sentar nessa sala e tudo que você escrever no dia, eu vou ver no final e a gente vai conversando. Gente, isso foi tão importante. Não são todos os orientadores que fazem isso, porque eles têm muitas coisas para fazer. Mas ela parava no final de todos os dias de janeiro para ver, e assim eu consegui concluir que eu estava passando por um problema pessoal muito intenso naquele momento. Ela viu que não ia conseguir se não me desse essa ajuda, e, gente, ela fez isso, cara. Então, assim, olha que importante você conhecer o seu orientador. Então, vá e conheça ele, peça essas dicas para os seus ex-orientandos, beleza? E chega um momento importante que você precisa, gente, ir lá no programa e ver os pré-requisitos para você passar, né, e fazer o processo seletivo. Afinal, você tem inglês, por exemplo? Porque todo mestrado a gente precisa de inglês. É um nível inglês proficiente. Não, às vezes é uma interpretação de texto. No meu caso, foi um texto em inglês que a gente precisava responder em português interpretando ele. Porque, gente, por que eles pedem tanto inglês? Você vai falar inglês na sua pós-graduação? Não. Mas você vai ler muito artigo em inglês, porque afinal, muitos artigos são publicados fora do país, dependendo da sua área que você vai estudar. Então, você precisa ter esse nível de inglês. Claro que a gente tem outras ferramentas aí para fazer a tradução, mas nesse momento você precisa de um mínimo. Então, você sabe esse mínimo? Então, antes de você tentar o mestrado, você precisa correr atrás para você compreender este mínimo de inglês que eles pedem. Então, faz umas aulas particulares, vai estudando, interpretando texto, baixa artigo em inglês, né, mais simples, e vai tentando a interpretação, porque os pré-requisitos são muito importantes. Eu sou muito organizada, então eu gosto muito de fazer um checklist. Eu acho que quando você começa a pensar numa pós-graduação no mestrado, você tem que comparar os programas. Então, você tem que programa 1, programa 2, programa 3, programa 4. Né? Pré-requisitos. Então, aí você vai fazendo uma tabela mesmo, tá bem sistemático mesmo. O pré-requisito. Quais linhas tem aqui? Aqui. Quais os possíveis orientadores? Esse, aquele. Qual que é a minha possibilidade
ali de ter horários para fazer essas aulas. Porque no mestrado, gente, basicamente é o seguinte: em um ano você faz as disciplinas que tem que fazer obrigatórias e o outro ano você faz a pesquisa. Gente, o mestrado é muito enxuto e geralmente você tem menos tempo de fazer, porque você tem 2 anos só, e menos experiência. Então, 2 anos muito intensos na sua vida. Diferente do doutorado, que é um pouco mais tranquilo, tá? Porque a gente tem 4 anos. É diferente do 2, que é tudo numa coisa só. Então, você precisa se programar, principalmente se você é professor. Eu fiz o mestrado lecionando. Então, aí a minha organização tinha que ser impecável. Então, por exemplo, na quinta-feira eu sei que eu tinha aula de manhã no mestrado. Então, eu já, desde o começo do ano, eu já falei, né, na escola que eu não ia pegar aula naquele momento, na quinta-feira de manhã, mas eu tinha uma outra possibilidade de dar aula à tarde. Então, eu programei tudo para fazer essa grade, né? Porque é uma grade que você tem que alinhar a escola e o mestrado. E não só as disciplinas, tá, gente? Isso é um erro que todo mundo comete, né? Um professor que quer fazer uma pós, mas acaba só pensando na disciplina. Gente, não dá pra pensar na sua disciplina. Tem que pensar no tempo que você vai escrever. Você tem que pensar no tempo que você vai ter de leitura. Porque não é, como eu disse pra vocês, não é só fazer a disciplina, não é só passar. A gente tem que sair do mestrado fazendo como eu sair do mestrado? Leitura e escrita. Então tem que ter muito isso em mente quando a gente vai ser inserido no mestrado, tá bom? E tem uma outra coisa nos pré-requisitos que algumas pós-graduações pedem ali, que é o artigo publicado. Para com isso, tá? Quando você vê que tem que ter artigo publicado, você já desiste, fala que não consegue, que você não tem, que comparado aos outros você não tem nada. Para de se auto-sabotar, porque eu fazia isso e não vale de nada não. Olha, fazer um artigo é muito menos complicado do que você acha que é, principalmente para a área de educação. Muitas vezes você pode construir um artigo a partir de um relato de experiência, de uma atividade mega maravilhosa que você fez na sua sala de aula, e é só você parar, escrever e submeter para uma revista que aceita um relato de experiência. Então você tem que ver qual que é o requisito que essa pós-graduação pede. Então é só um artigo publicado em qual nível de revista, né? A1, B1, enfim. Você precisa ter isso em mente já antes de você de fato se inscrever lá na seleção. E eu acho que quando se fala em seleção do mestrado, eu acho que uma das coisas que mais aterrorizam os professores é o pré-projeto. Senhor, porque, gente, não é fácil, né? Porque quando você vai lá na sua conversa inicial com o orientador, ele te dá uma ideia, você tem que fazer muita leitura para você chegar numa pergunta de pesquisa, gente. Já dizia Canal Futuro, aquele trailer que eu amo, gente, que é assim, não são as respostas que movem o mundo, e sim as perguntas. Ou seja, você precisa fazer uma boa pergunta. E para você fazer uma boa pergunta na linha de pesquisa do seu orientador, você precisa ler muito. Então, o pré-projeto assusta de cara. Eu sei que assusta. Mas você precisa começar a ler. Gente, ser leitura não é escrita. Então, não adianta falar, tá bom isso aqui. Será que tá bom? Gente, tem que ser inovador, tem que pensar fora da caixa. Então, você tem que ler muito para você ter uma pergunta. E, uma dica topzera. Onde, Thaís? Pelo amor de Deus, me ajuda. Onde eu penso em perguntas legais para eu fazer, né, num pré-projeto? No final dos artigos. Gente, todo artigo, ele discorre sobre o assunto e no final ele deixa uma brecha. Olha, estudamos isso, mas falta um pouquinho aqui de estudo nessa área. Eles lançam questionamentos no final dos artigos. Então, aí que tá o pulo do gato. Aí que você vai pensar você vai ter ideias, né, e pensar em estratégias a partir de artigo. Então, gente, senta o bumbum e começa a ler artigo. Vai lá no Google Acadêmico, coloca as palavras-chave da sua linha de pesquisa, bora ali o download de artigos e começa a ler. E lê inglês também, porque inglês, como eu falei para vocês, é extremamente importante para você ter essas novidades, né, na área acadêmica da sua linha de pesquisa. E além do pré-projeto, nós temos também a possibilidade de você precisar ser entrevistado e apresentar o seu projeto de pesquisa. Então, no mestrado, né, em uma dos programas que eu tentei, era só enviar o pré-projeto, não precisava apresentar, era só por escrito. Outros você precisa por escrito e falado. Enfim, gente, nesse Brasilzão que a gente está, muitas possibilidades a gente tem de seleção, né? Então, você pode ali ter
uma entrevista, claro, obviamente você precisa se preparar. E tem uma pergunta-chave, gente, olha, fundamental. Você precisa de bolsa para fazer o mestrado? Porque a gente sabe que existem muitas instituições de fomento a dar, né, um valor ali para o aluno desenvolver aquele projeto, então ele é bolsista. Então você, professor, você está disposto a largar, por exemplo, as suas aulas e se dedicar só ao mestrado? Ou você quer fazer ao mesmo tempo? Né? Existem também pós-graduações que deixam isso acontecer ao mesmo tempo, então tem um pouquinho de aula e recebe bolsa do mestrado, tem outras que não, que é dedicação exclusiva. Então, enfim, gente, cada pós-graduação é uma pós-graduação, tá bom? E no fim, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. O mestrado foi um dos momentos mais difíceis da minha vida profissionalmente, porque não foi fácil. Estudar, escrever, pesquisar não é uma tarefa fácil, uma tarefa difícil, pragmática, que você precisa ter concentração, que você precisa ter tempo ali, e é um trabalho às vezes muito sozinho, porque você vai fazer uma coleta de dados, depois vai fazer essa análise. Então, por mais que a sua coleta de dados seja educação, envolva a gente, no final ali da análise, você vai ser você por você mesmo. Então, é um período um pouco mais solitário. Então, não deixe que isso afete a sua saúde mental nesse contexto, sabe? Então, reúna com seus colegas de pesquisa. Se você não tiver, entre nessas comunidades de pós-graduandos, mas tenha junto a você pessoas que estejam passando pelo mesmo processo, porque hoje, né, no doutorado que eu faço atualmente, eu tenho um grupo muito importante que me ajuda, né, a passar por todos os processos e perrengues da nossa vida acadêmica. E isso é fundamental, tá? Então, a união, ela literalmente faz a força na pós-graduação. Seja para fazer um artigo, seja realmente só para dar um apoio moral, seja para ir num congresso. E aí, no fim, gente, vai valer muito a pena você ter aqui o seu tão amado diploma, tão conquistado, suado. Ó, saindo até um suorzinho aqui, porque foi tão difícil chegar, né, nesse papel, mas que significa tanta coisa pra gente. E fazer essa pós-graduação não é para fazer por outra pessoa, é por você. Porque, como eu disse pra você, eu já estou te avisando, não vai ser fácil, né? Então, sabendo que não vai ser fácil, você tem que ter um estímulo do porquê que você quer. Então, isso é muito importante. Eu quero por conta disso, disso, daquilo. Que foi a primeira coisa, na primeira questão que eu trouxe pra vocês aqui. Por que que você quer fazer o mestrado? Dessa forma, eu termino o meu vídeo por aqui. Eu espero que eu tenha te dado alguma luz em relação a algumas reflexões das minhas experiências e dicas que podem te ajudar. Se ficou alguma dúvida, algum questionamento, manda aqui. Mas sim, é possível sim, professor, trabalhar na sala de aula e fazer mestrado. Com certeza, isso só exige de você um pouquinho mais de programação e vontade de fazer acontecer. E uma dica que eu dou é você alinhar a sua escola, por exemplo, com a sua pesquisa, né? Então, dependendo do que você pode fazer a coleta de dados com outra turma, de um outro professor, né? Alinhar já tudo aquilo que você faz com o seu trabalho. Mas o mais importante, gente, você precisa gostar e estar com vontade de responder a pergunta inicial do seu mestrado, porque isso vai te ajudar muito no resultado final. E ó, um detalhe aqui pra vocês, tá? No final das contas, aquela Thaís, achando que eu não ia conseguir passar no mestrado e nem fazer o mestrado quando eu lá terminar, eu passei, fiz, terminei, com a banca lá, sem a minha orientadora, e no fim, gente, eu até consegui publicar o meu mestrado em uma revista científica. Então, gente, ó, não existe limite, a gente consegue, a gente vai, não ouve o que as pessoas falam, ai, mas isso e aquilo. Se você quer, você consegue, eu sou prova disso. De uma pessoa que levou 2 nãos e está hoje fazendo doutorado na Fiocruz, que a seleção da Fiocruz também foi um caso da outra parte, mas isso aí a gente deixa para outro vídeo. Queria agradecer muito a sua presença aqui e ó, quer fazer mestrado? Não desiste. Qualquer coisa, já deixa aqui os comentários que a gente vai conversando, respondendo vocês. Não deixa de se inscrever aqui no canal, que sempre tem muito conteúdo para você professor, para você aluno, enfim. Tem muita coisa aqui relacionada a ciências. E se você conhece algum amigo que deseja fazer mestrado e não está sabendo por onde começar, manda esse vídeo para ele, tá bom? Então eu fico por aqui.
Um beijo, não deixa de se inscrever aqui no canal e me seguir nas redes sociais, @taexplicando.ciências. Um beijo e boa sorte na sua jornada do mestrado. Tchau, tchau!